E a grande questão depois é o que fazer com Gaza depois. Porque Israel não vai ficar em Gaza. Israel não tem interesse nenhum ficar naquela região. Israel, o que Israel quer, na verdade, é talvez que a autoridade palestina volta a controlar Gaza. Que é completamente... Né? Mas, então... Isso, por isso que eu falo, vamos buscar também, pensar qual que são soluções. Soluções passam por soluções econômicas. Aquela faixa de Gaza, que tem 40 quilômetros de praia, tinha que ser trabalhada num outro sentido. Tirar a corrupção, tirar toda essa vontade bélica só. Mas aí você está no business de state building, né? Ou seja, de ter algum grupo de fora construindo um Estado que se mostrou completamente inviável. Isso a China fez isso já. Onde? A China fez isso num das províncias, das zonas econômicas. Mas do seu próprio país. Eu estou falando você, mas aquilo você teria que... É que o grande sonho é que se estabeleceu na mente de algumas, vamos dizer, lideranças, tanto da ONU, mas também de alguns outros países, é possível ir para um lugar, uma sociedade diferente e, de repente, construir instituições funcionais, Timor-Leste, Iraque. Foi uma catástrofe. Ou seja, eu não consigo hoje, eu não estou dizendo que não aconteça, mas hoje eu não consigo enxergar qual é o plano para depois, o exit strategy, que os Estados Unidos no Iraque não tinham. Ou no Afeganistão. Olha o que aconteceu no Afeganistão. Uma presença militar pesada da maior potência do mundo por 20 anos. E na retirada caótica, o Estado Islâmico lança uma série de atentados e mata vários cidadãos americanos, e aquilo, imediatamente, o governo que os Estados Unidos estavam tentando construir ali, cai na hora. E hoje o país está um caos, do mesmo jeito que era antes. Então, claro, idealmente, alguns grupos palestinos mais moderados, mas eu simplesmente agora, sobretudo, e a autoridade palestina, o Fatah, não é popular, né? O Abbas tem 87 anos, o cara que não quer organizar eleições na Cisjordânia, vocês poderão saber explicar melhor do que eu por quê. Eu imagino que porque está com medo de perder. E aí você quer magicamente produzir um governo moderado que, eu concordo, no mundo ideal a Gaza seria uma Singapura do Oriente Médio. Mas eu não consigo, isso me preocupa hoje. Então, pode ser que acabe ocupando, porque não tem outra saída. Porque está lá, destruiu tudo, e aí vai fazer o quê? Oliver, eu acho que são dois problemas conectados nessa situação. Porque quando a gente fala de conflito israelo-palestino, eu acho que não há, da parte de nenhuma autoridade palestina, seja ela o Hamas, seja ela a autoridade palestina constituída, nenhuma visão muito clara de como viabilizar o Estado palestino. A Palestina hoje, ainda que ela seja reconhecida por 139 países do mundo como um Estado soberano, a Palestina não é, na prática, um Estado. A Palestina é um proto-Estado. Ela opera com algumas funções de Estado, policiamento, algum grau de regulação econômica, algum grau de manutenção de instituições públicas, sobretudo na Cisjordânia. Em Gaza é um improviso total. E com um agravante de que, no caso da Palestina, a gente está falando de dois proto-estados que hoje não se conversam direito. Gaza e Cisjordânia são duas Palestinas, efetivamente. Na Cisjordânia, 2,5 milhões de habitantes, em Gaza, 2 milhões. A Cisjordânia é governada pelo Fatah, na autoridade palestina formalmente constituída, que é reconhecida solução de três estados, não é dois estados. Seriam 3 estados. E o Hamas governando Gaza daquele jeito. Então, o que ocorre é que entre os palestinos hoje não há um consenso no sentido de nation building, no sentido de construir um país, no sentido de dizer, olha, o que a gente pode fazer se um dia conseguirmos conquistar um Estado palestino viável. Eu acho que parte dessa indefinição, parte da razão pela qual o Mahmoud Abbas não faz eleição, ele tinha eleição marcada para 21, postergou de novo. Verdade, sim. Então, assim, eu acho que parte da relutância dele próprio em fazer aquilo que ele mesmo havia se comprometido a fazer, que era tornar a autoridade palestina um governo minimamente democrático, tanto quanto possível naquela circunstância, acho que parte disso se deve a uma falta completa de horizonte, por um lado. Por outro lado, Israel também vive um problema nesse sentido, que é o seguinte: Israel sabe muito bem como governar a si próprio.
Eu tive com o André Leicht outro dia e ele disse uma coisa que eu achei importante. Ele falou, olha, pela primeira vez que eu me lembre, rompeu-se algum pedaço do tecido social em Israel. O Leicht esteve aqui também na terça-feira. Rompeu-se no seguinte sentido, pela primeira vez o cidadão israelense olha para o governo e fala assim, eles não vão me proteger. Havia uma certeza de segurança, mesmo com ameaças, havia uma certeza de segurança uma sensação que foi rompida. E que agora está todo mundo desesperado. E eu acho que parte da campanha midiática do Hamas tem a ver com isso também. Eles romperam sim. o contrato social básico de tiraram, de Israel. Exatamente. E aí, mas o problema de Israel, nesse caso, é diferente. Além de tudo que acontece dentro de uma nação democrática, no espaço que lhe cabe, desde 67, quando Israel ocupou Gaza e a Cisjordânia, ocupou o Golã, ocupou o Sinai, mas essas duas regiões em particular, tirou Gaza do Egito, tirou a Cisjordânia da Jordânia, ocupou militarmente essas regiões em 1967, ou seja, já se vão 55 anos, e nunca conseguiu tomar uma decisão sobre o que fazer com isso. Porque, veja, Israel deveria ter tomado, e eu entendo que seria talvez impossível tomar essa decisão, mas lá em 67, ou em 68, ou em 69, deveria ser tomado a seguinte decisão. Ou a gente anexa e dá cidadania para o que na época era 1 milhão de palestinos, não eram 4, dá cidadania israelense e acabou. Israel é um país que, dentro da sua democracia, é possível conviver árabes e judeus. Só que nessa hora vem um diabinho, quer dizer, não um diabinho, mas vem uma intuição voz. E fala assim, cara, Israel é o Estado do povo judeu, peraí, então você não pode fazer, você não pode anexar e botar 1 milhão de palestinos, porque aí você perde a essência daquilo que é o propósito original da existência do Estado de Israel, que é um Estado para o povo judeu. Pois bem, a outra solução seria, já naquele momento, devolver os territórios, como Israel eventualmente faz com o Sinai. Quem disse que o Egito queria? Quem disse que a Jordânia queria? Tentou fazer isso. Israel tentou devolver. Uma das coisas que mais me chocou, quer dizer, além da barbárie que a gente viu no sábado, no domingo e nos dias seguintes, uma das cenas que mais me chocou foi uma conversa que o Al-Sisi, presidente do Egito, fez com o chanceler alemão Olaf Scholz. Os dois estavam naquela comitiva de imprensa, naquela conferência depois da reunião, e o Sisi diz o seguinte: se os palestinos querem tanto sair de Gaza, eles que vão para o Negev. O Negev é o deserto onde... Controle de Israel. Que é um pedaço do território israelense. Mais ou menos o que o Sisi estava dizendo é o seguinte: pela minha fronteira, não. Eles vão passar pela fronteira de Israel, se eles quiserem ficar lá, se Israel topar... Que o pedido era passar eles para Sinai, para o deserto de Sinai. Ele falou, não, o deserto do outro, não o meu. Vamos pro pessoal, coloca o mapa da região na tela que a gente tem, porque fica bem fácil de vocês falarem quais regiões aí vocês estão se referindo, né? Então, se você onde pegar... dá para ver o final, o triângulo final amarelo de Israel... Certo. Lá embaixo é o Negev, e esse triângulo maior, um pouco mais cinza, é o deserto de Sinai. Ah, tá. Então, qual que é a sugestão era tirar os civis durante esse período, dar para eles toda a infraestrutura, dar tudo o que é necessário, acaba com a infraestrutura terrorista que existe do Hamas e do Jihad Islâmico. E olha que nós estamos falando de 40 mil soldados do Hamas. Para 2 milhões de palestinos. Nada. Mas, obviamente, e mais, vamos falar, 10 mil da Jihad Islâmica. Tudo bem, o poder bélico do Hamas muito maior, mas nem se compara no que temos do Hezbollah e lá em cima.